Olá, gente, tem Lobo na área, André Wolf nas paradas de sucesso para a gente voltar com o nosso projeto das cartas. Eu estava observando aqui a minha lista, estão faltando necessariamente 12 cartas para concluir as 42. Para não ficar uma coisa muito ao léu, essa história de aleatoriedade, eu resolvi deixar as cartas na ordem, as cartas que estavam faltando, na ordem que se encontra no livro, para a gente poder agilizar e eu não me perder tanto nessa questão de qual é a carta que vem e a carta que vai. Então vamos iniciar a nossa carta da semana, que são sempre 2 por semana. E a carta de hoje, como a gente sempre faz, a primeira fase desse vídeo é mostrar os elementos que a carta tem. Vamos aqui à carta do familiar, é uma das cartas que eu mais gosto por conta do bichinho que aparece, que é um lobo, o meu animal, meu arquétipo que eu escolhi para mim, que eu gosto muito. Então essa é uma das minhas cartas favoritas. Só lembrando que na imagem que aparece no início desse vídeo, né, sempre eu tenho aquela questão da foto para você saber qual é a carta. Às vezes vem cortado aqui em cima e um pouco aqui embaixo. Como eu falei, essas imagens retiradas da internet, elas vêm um pouco reduzidas no tamanho original da carta. Possa ser que eu esteja mencionando coisas que você não esteja vendo aí, porque a carta é cortada. Então vamos lá ver os elementos do que essa carta tem, para a gente agilizar. Nós temos uma figura masculina, que é uma carta que representa gênero masculino, na segunda fase. Como eu falei, eu separei as categorias de gênero, quem viu os inícios do vídeo, em 3 fases. A fase jovem, a fase de amadurecimento, né, a fase mais adulta, e já tem a fase mais, a pessoa mais velha, mais centrada. Então eu separei esses 3 níveis de idade. Então essa aqui é uma carta que, se fosse representar uma pergunta que alguém tivesse assim, e como é o tipo de pessoa? Aí eu diria que seria um homem na segunda fase da idade, entre os seus 20 tarará e 30, 40, até mais ou menos quase 50 e tarará. É a fase mediana da vida, certo? Nós temos um homem sentado à frente de uma fogueira, meio que refletindo, repensando, numa floresta, que aqui você vê lá no final 3 árvores, um rio, não sei se dá para ver na imagem, mas aqui tem um pequeno rio corrente pela ondulação. Você observa que ele é um rio corrente e ele está meio que meditando. Você observa que tem ao redor dele alguns feixes de luz saindo dele, inclusive pegando a fogueira, e atrás dele você vê um animal, certo? É o famoso mascote, o partner, ou então familiar, ou o aliado. Aí lá atrás, lá no finalzinho, tem outro lobo, bem pequenininho, que mal dá para enxergar, uivando para a lua cheia, e um cometa passando bem aqui, bem de leve. Possa ser que esses elementos você não encontre. Então esses significados já mostram o arquétipo do lobo, né, que é aquele animal que é fiel, aquele animal que está ali sempre presente. Contudo, vocês sabem que o arquétipo do lobo é um arquétipo muito dual, tanto ele serve para bom como para mal. E aqui você observa que é um espírito que está próximo ao homem, meio que estando ali presente ao seu lado, com o intuito de estar ali, de acompanhar naquele momento de meditação. Na fogueira, que a fogueira é uma forma, às vezes é uma forma que os antigos faziam para poder meditar, fazer seus mantras, suas orações, fazer a sua forma de interiorização para encontrar ou então entrar em contato com a espiritualidade. Então aqui tem muito uma questão voltada para xamanismo, porque animais de poder são encontrados no xamanismo, certo? É uma outra informação à parte, mas eu já resolvi adiantando. Então esses são os elementos que tem nesta carta. Vamos agora à nossa segunda fase. Como eu já falei, nessa segunda fase é a fase das informações que possivelmente essa carta possua, por conta principalmente dessa questão do lobo. Uma das primeiras informações que eu vejo aqui é a questão do poder do xamanismo, porque a carta está muito voltada para um animal
como sendo um guardião. E somente o xamanismo é que, assim, que eu saiba, né, até o presente momento, a não ser que tenha outras culturas, eu não vou afirmar que é a única, mas se tiver outra, alguém pode botar aqui embaixo nos comentários, que até eu me intero sobre quais são, que eu gosto de conhecimento, mas também não sou detentor da verdade. Mas o xamanismo, para mim, é uma das que eu conheço, algumas das filosofias que eu conheço, que utiliza animais como guardiões, certo? Então é uma carta muito voltada para o xamanismo. E esses guardiões, que geralmente são guias ou guardiões, eles vêm diretamente do reino astral. Esses animais, esses seres, eles são escolhidos. Existe na internet mil e uma maneiras de como descobrir seu animal de poder. Você bota negócio de idade, a data, parece essa coisa como se fosse para procurar anjos, né? O seu anjo da guarda, são vários anjos, você bota a data de aniversário, bota não sei o que e descobre qual é o seu anjo. No xamanismo também tem isso. Só que eu lendo essa parte dessa questão de qual é o animal de poder, existe uma contra-regra em cima disso aí. Existe aquele animal que você nasce com ele, segundo o xamanismo, e também essa questão igual a signo, né? Você nasce com um certo signo solar, e o pessoal tem um hábito de dizer, fulano é de virgem, fulano é disso. Nós somos todos os signos. O problema é que tem um que é mais gritante do que o outro. Então, esse animal ele pode ser qualquer um. Esse animal ele pode ser qualquer um, desde que ele aceite, né, a condição de ser o guardião. Não é simplesmente eu quero, vai ser você, buf, morreu. Não, não é isso. Pelo que eu vi no livro, esses animais, eles podem aceitar a missão de ser seu guardião. Tanto que eu escolhi o lobo, não como meu guardião, mas como um arquétipo que eu gosto muito. E um dos lobos que eu tenho assim, uma verdadeira admiração e fissuração, apesar de ser de uma cultura que não tem nada a ver com a minha, é o Fenrir, da cultura nórdica. Aquele que diz, o Ragnarok, a engolir Odin. Deixa pra lá, prefiro não comentar sobre essas coisas. Essa história de futuros apocalípticos, isso aí eu não me interesso. Então, qualquer animal pode ser seu animal de poder, desde que ele assuma a responsabilidade, que ele aceite essa função de ser o seu guia e guardião na Terra. Aí fala, esses animais normalmente, pelo menos em bruxas, só que aí vamos à questão, isso aí eu tô falando de xamanismo, mas dentro das Wiccas, os animais que normalmente são esses animais de poder, esses animais que eles ficam, vamos dizer assim, ligados à Wicca, geralmente são gatos pretos ou gatos. Podem ser morcegos, podem ser corujas, corvos principalmente, gralhas. Pode ser, como vem falando, pode ser qualquer uma dessas, mas vai depender do animal, ele aceitá-lo como um protegido dele, ok? E diz também que por conta desse período da Idade das Trevas, esses pobres animais, eles tinham o mesmo fim que as suas donas, ou até pior. Que as mulheres, as bruxas na época, elas eram queimadas, né, em suas fogueiras por conta da Inquisição da igreja, porque elas achavam que elas eram satanistas e blá blá blá, nessa história que a gente já sabe. E os pobres dos animais, a quais elas tinham zelo, cuidado, também ninguém jogava em meio de rua não. Eles tinham o mesmo fim, que acreditavam que esses animais também tinham esses poderes sobrenaturais ligados a alguma coisa a ver ao demônio. Então os pobres dos animais sofriam dos mesmos maus tratos que as suas donas. Infelizmente, né, é a raça humana, né? Fazer o quê? E sem mais delongas, vamos aos nossos significados, porque eu já adiantei muita coisa aqui. O animal de poder é aquele ser que está mais próximo seu, aquele que lhe guia, aquele que lhe guarda, aquele que lhe protege. Logo a gente vem na mente, quem é que teria este papel na nossa vida? Vem logo de testa a família na cabeça, né? Só que a família, normalmente, a gente quando chega numa certa idade, pela lógica dos fatos, é a gente procurar o nosso caminho, o nosso espaço. E então existe uma segunda família que é aquela que a gente não escolhe, aquela que a gente cria pelo caminhar da nossa vida.
e entra os amigos. Isso mesmo. Essa carta é tipo o cachorro no baralho cigano. Os amigos, as pessoas que estão próximas, aqueles que estão ali dispostos a estar do seu lado para enfrentar o que for. Ou então, numa velha filosofia que eu conheci um tempo atrás, comer 1 quilo de sal com você até o último grão. Então, essa carta ela mostra muitas pessoas que estão muito próximas. Então, essa carta ela pede para você observar quais são os tipos de contato que você tem com essas pessoas muito próximas. Por quê? Porque às vezes essas pessoas muito próximas, a gente sabe que as pessoas que estão do nosso lado nem sempre torcem pela gente, nem sempre são nossos amigos. Então possa ser que certas amizades estejam provocando mais conflitos do que equilíbrios. Então é meio que para você observar um pouco essa questão de que o que está próximo a você pode lhe ajudar ou pode lhe atrapalhar. Então é uma coisa que você tem que ter a observação sobre qual é o grau de afinidade que essa amizade tem com você e se esse grau de contato, em vez de estar fazendo você crescer, não está atrapalhando a sua evolução ou a sua vida. E aí, nessas horas, a carta, para quem tem o xamanismo, para quem tem um animal, então para quem acredita nessa questão de um ser, como um bicho possa ser um guardião para lhe proteger, para lhe guardar, a carta ela pede para que você use do seu familiar nesse momento, para que ele lhe revele, ele lhe mostre quando as coisas não estiverem bem. Principalmente gatos e cachorros, que são os animais que normalmente dentro de uma casa é quem acusa mais que as coisas não estão bem. Mas isso não é necessariamente a questão voltada a pessoas, porque você não vai andar com cachorro 48 horas de prorrogação. Você não vai andar com um gato a tiracolo ali pendurado do seu lado numa linda pochete, para ele estar dizendo se a pessoa presta ou não presta. Você também tem que ter discernimento e ter visão para isso. Então, só que existe aquele momento em que você pode se conectar com seus guardiões, no caso do xamanismo dos animais, ou até invocar mesmo o animal para você, sentir a presença dele, e ele dizer, ou não necessariamente dizer, mas indicar que algo não está bem. Porque um animal não vai chegar para você falando, né? Nem desenho animado, mas ele pode indicar por meio de sinais que uma coisa não está bem. Outra coisa que pode acontecer também nessa carta, porque como é uma carta de aproximação, uma carta de ligação com pessoas próximas, possa ser que você necessite desse tipo de ligação. Ele pede para que você observe qual é o tipo de ligação, se vale a pena ou não, e se valer a pena, possa ser que você esteja num momento que você necessite de ajuda ou apoio. Você esteja passando por uma barra, ou então você esteja passando por um momento que você necessita de alguém ao seu lado para poder caminhar. E nessa hora o familiar vem para isso, para dizer que não tenha receio de pedir ajuda ou apoio às pessoas. Contanto que você confie nessas pessoas, saiba que vale a pena e que essa pessoa não vai lhe prejudicar. Porque um cuidado que a gente tem que ter muito sobre essa questão de amizades, principalmente nos dias de hoje, é que os nossos piores inimigos sempre serão nossos melhores amigos. Porque eles têm acesso a tudo na nossa vida. Então tomar cuidado, as pessoas com quem você fala, as pessoas quem você conta a sua vida, se as pessoas estão simplesmente não querendo saber o que é que você faz ou deixa de fazer, para usar como arma futuramente. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Então a carta do aliado chega para você dizendo que tipo de relação você tem com suas amizades, benéfica ou maléfica. E se você está precisando de alguém nesse momento, se você necessita de uma pessoa ali para poder desabafar, estar presente, baseado nessa primeira pergunta entre benéfico e maléfico, será que essa pessoa merece confiança para tal, para você se entregar e falar o que é preciso ser falado, se doar? Então, é uma carta de cuidado com pessoas próximas. Mas se você tiver toda a plena confiança nessa pessoa, não se acanhe. Não tenha receio de pedir ajuda ou apoio a essas pessoas. Se ela for realmente sua amiga, verdadeiramente aquela pessoa que comeria 1 quilo de sal ao último grão com você, vá lá e se garanta.
Confie, mas se responsabilize pelas coisas que você fala e faz juntamente com as pessoas. Porque futuramente, se você não tiver total confiança nessa pessoa, os nossos piores inimigos já foram nossos melhores amigos.